Bom dia, pessoal. Uma vez mais aqui, Lute Ramos. Hoje na nossa live número 53, use as ferramentas e se dê um ano. Gente, ontem a gente falou sobre a Supermente, sobre unidade. Foi super legal, né? Eu fiquei muito feliz com aquela live. Achei tão profunda, fez tanta diferença na minha vida. E hoje eu fiquei na pergunta, o que eu poderia trazer para vocês, né? O que o universo gostaria de falar? O que vocês requerem ouvir de mim? Oi, Ana, bom dia. E eu peguei meus livros, mexi neles. Ontem eu abri uma das minhas gavetas, achei um livro que estava lá perdido, que é um que eu amo, e eu acho que até hoje não trouxe ele nas lives, que é o Joy of Business, Alegria dos Negócios, ou El Gozo de los Negócios, em espanhol. E eu queria trazer uma ferramenta desse livro sobre detalhes práticos, que é o capítulo 12, para convidar o dinheiro para sua vida. Gente, porque o Gary fala uma coisa tão interessante, assim, eu fico realmente feliz quando eu escuto isso. Ele fala assim: sua vida sem dinheiro pode ser divertida e alegre? Claro que pode. Mas se você tiver dinheiro, não vai ser muito mais divertido e alegre? Se você é uma pessoa que gosta da natureza, que quer cuidar do planeta, se você sem dinheiro, você consegue salvar uma árvore, cuidar de um jardim, mas você com dinheiro, você pode ter uma floresta, não é? Então, é sobre isso, sobre o quanto a gente nega essa energia nas nossas vidas muitas vezes, como se ele fosse um grande vilão, se o dinheiro fosse o vilão da história, é que ele estraga as pessoas, que ele faz com que as pessoas briguem, que ele faz com que as pessoas se separem, e etc. E milhares de pontos de vista que a gente tem. E essa inconsciência em relação... Bom dia, querida! Essa inconsciência em relação ao dinheiro acaba provocando justamente o contrário. Então, eu queria trazer, através dessa literatura de Access, essa consciência. Detalhes práticos para convidar o dinheiro para sua vida. Então, hoje nós vamos convidar dinheiro, gente. Dinheiro, a gente já falou muitas coisas aqui. E é a primeira vez que eu trago uma ferramenta desse livro, que é o Alegria dos Negócios, que é um dos meus livros prediletos. Eu já fiz a classe avançada de negócio de Access 4 vezes, já vou para a 5ª vez esse fim de semana com a Juanita. Quem ainda quiser, tiver com vontade, vem com a gente, que realmente é uma classe muito bacana. Vai ser online, em português, e provavelmente vai ter tradução em espanhol. Como pode melhorar? Então, assim, realmente, os pontos de vista sobre isso são imensos, assim. É como para eu ser livre eu não posso ter dinheiro, porque dinheiro implica falta de liberdade. Muitas vezes a gente tem esse ponto de vista. Ou dinheiro não traz felicidade, não compra felicidade, não compra saúde, mas facilita muitas coisas, gente. Quando você tem uma facilidade, qualquer ela que seja, tudo fica mais leve. Qualquer facilidade que você tenha. Então, o dinheiro pode ser uma delas. E aqui hoje essa live para convidar vocês a parar de evitar o dinheiro. Oi, mames! Uhul! Parar de evitar o dinheiro, tá? Já é tempo. Meu livro tá em espanhol, então vocês, assim, tenham paciência comigo, que às vezes na tradução damos enroladinhas, tá, gente? Mas vamos lá, capítulo 12 do livro Alegria dos Negócios, no livro em espanhol, página 116. Detalhes práticos para convidar o dinheiro para sua vida. E aí a Simone faz uma pergunta. Esse livro é da Simone Milassas, que eu adoro, trabalhei muito em muitos projetos dela. Inclusive, eu já fiz essa classe com ela, já fui fui do time dessa classe, né? E vou te falar. É incrível. Incrível, gente. Aí ela pergunta: você gostaria de ter mais dinheiro na sua vida? Quem não? Só que todo mundo, acho que automaticamente responderia que sim, né? Eu quero ter mais dinheiro na minha vida. Mas quando ele se mostra, quantas vezes a gente evita? E pode. Estas são algumas ferramentas que você pode usar para convidar mais dinheiro ao seu negócio e à sua vida. E aí as perguntas clássicas de Access: o que mais é possível e como pode melhorar isso? Sim, você pode usar essas perguntas para convidar o dinheiro para sua vida.
Eu vou dar um exemplo da minha vida que aconteceu quando eu sempre conto essa história. Tem gente que já ouviu ela 1 milhão de vezes. Bom dia, Ana! Bom dia, flor do dia! André, Ana, Soninha, tanta gente linda entrando. Então, eu sempre conto essa história, alguém já ouviu aquela milhões de vezes, mas eu vou repetir porque realmente são coisas que essas perguntas atualizam. Eu fiz algum tempo atrás, antes de eu mudar para Bogotá, quando eu estava chegando aqui na Colômbia, uma live que eu fazia, que chamava Conscious Talk Time, que eu fazia com uma amiga do Panamá, Tati, com convidados, só CFs, né? Bom dia, lindeza. Só CFs, e a gente fez assim durante 1 ano e pouco, 2 anos praticamente. Nossa, era muito divertido essas lives, eu tenho elas gravadas aqui, eu tenho até que subir pro YouTube também, se algum dia vocês quiserem ver. Todas tinham tradução, né? As que eram em inglês. E foi muito legal. E uma vez nós fizemos com o Mariano Godoy, que é um facilitador da Espanha, ele é argentino, na verdade, mas ele mora 1000 anos na Espanha, já é um espanhol, a gente fala que ele é espanhol. E ele foi um dos primeiros facilitadores da Europa. E o Mariano, gente, é um espaço muito divertido. Eu já fiz classe com ele no Panamá, muito bom. Ele é uma pessoa que tem uma energia, assim, de felicidade, sabe? Ele faz a gente rir o tempo todo, ele é super divertido. E no dia que a gente fez a live com ele, eu tava querendo esse apartamento que eu moro. E aí ele desafiou o público. Ele falou, gente, eu desafio vocês por 1 semana. Para cada pensamento, sentimento e emoção que vocês tiverem, faça essa pergunta. Como pode melhorar isso e o que mais é possível aqui? Só. 1 semana. Cada vez que você se der conta de um pensamento limitante, uau, o que mais é possível? Como pode melhorar isso? Cada vez que você der conta de um pensamento otimista, uau, o que mais é possível? Como pode melhorar isso ainda mais? Porque o pensamento, ele chega num limite. Então, por que eu falo, o pensamento otimista, você perguntar também? Porque aí você vai pedir por mais do que aquilo onde você chegou. Que mais se mostre, né? O que o mais grandioso se mostre. Então, se até onde você chegou ainda não é o mais grandioso, como pode melhorar isso, o que mais é possível? É mais ou menos assim que funciona. E eu comecei a usar essas 2 ferramentas, porque tudo era não. E é muito longe, esse apartamento fica num lugar onde não tem nada. Aí, quando alguém me falava isso, eu dava aquela baixada de barreiras, né, que a gente sobe na mesma hora. Eu falava assim, como pode melhorar isso que mais é possível no mental, né, dentro de mim, com minha energia. Aí alguém falava, mas tá muito caro, se você conseguir diminuir o valor... Aí eu fazia essas 2 perguntas. E falava, tá bom, só que eu também estava disposta a ir lá, ligar, negociar, falar com a corretora, falar com ela. Essa coisa do negociar, gente, é um lugar onde tudo é possível. Quando você conclui, é caro, ponto. Você nem pensa em negociar e eu consegui abaixar o preço. Então tá. Aí sempre tinha uma coisa, que vai alugar para outra pessoa. Aí quando falou que tinha uma outra pessoa interessada, até para compra, eu falei, bom, se for para ser meu, vai ser. Se não, o universo tem algo muito mais grandioso para mim. Então me mostra o universo. E o que mais é possível, como pode melhorar isso? O que eu fiz aí nesse lugar? Eu quero contar isso para vocês. Que foi uma atualização muito interessante na minha vida, por isso que eu sempre trago ela para as lives. Quando eu tive essa notícia que ele já tinha uma pessoa na minha frente, eu não parei de procurar por outros. Mas eu não desisti desse, que realmente foi o que mais me vibrou energeticamente. E eu consegui buscando, e no final acabou que deu tudo certo, e como pode melhorar, e o que mais é possível. E aí você nunca para naquilo que você conquista. Porque quando você chega à conclusão de que, que ótimo, consegui o que eu queria, ponto final, você interrompe o fluxo da criação, percebem? A criação não é um fluxo. Interrompê-lo não é tão interessante, né? Ponto de vista interessante que eu tenho esse ponto de vista. Mas é isso. Pergunta para você mesmo. Se eu interromper o fluxo da criação, vai ser mais divertido a minha vida? Eu vou ter mais prazer? E aí você pode estar na pergunta. Então, essa é a ideia dessas 2 perguntas. Aí a Simone fala aqui. Eu já falei sobre o uso dessas perguntas. Mesmo assim, são tão importantes e tão práticas para receber e ter dinheiro que eu quero incluí-las aqui também.
Que é isso, né, gente? Essas perguntas que mais é possível, como pode melhorar isso? Qualquer pessoa que ouviu falar de Axis em algum momento da vida já escutou essas duas perguntas, né? Gente, hoje eu não pus fone. Tá dando pra vocês ouvirem bem? Eu esqueci. Vocês me contem. Então, toda vez que você receber dinheiro, toda vez que o dinheiro chegar na sua mão, seja o que for, gente, o Gary tem uma história de uma mulher que encontrou uma moedinha e ela fez essas perguntas, aí depois ela encontrou uma nota e ela fez essas perguntas, depois ela ganhou alguma coisa, foi fazendo as perguntas até que ela encontrou uma joia, aí ela concluiu que já estava bom demais. E aí ela parou de atualizar coisas, mas enfim. Cada vez que você receber dinheiro, que o dinheiro chegar para você, seja uma moedinha, gente. Moeda é dinheiro. Bom dia! Seja um presente. Se alguém chega e te dá um pedaço de bolo. Vamos supor, você tá aqui na sua casa. Ontem, vou contar sobre ontem. Ontem uma amiga minha veio me visitar. Tinha muito tempo que eu não a via. E ela veio aqui na minha casa me ver. E ela tava na... Ai, agora já esqueci. Lá em Jerusalém. Ela viajou por vários lugares. E aí ela trouxe um presente pra mim. Isso é dinheiro pra vocês? Ela trouxe um objeto de decoração pra mim, lindo. Se você não vê isso como um presente, como dinheiro, ou seja, é algo que vem potencializar a beleza da sua casa, algo que vai te vibrar a energia daquela pessoa que você gosta. Quando você olha pra aquilo vai te lembrar aquela pessoa, vai fazer seu coração abrir, não vai? Não acontece isso? O DEM, eu fiz uma aula com o DEM, mas isso já tem tanto tempo que eu não lembro nem que aula era essa. Eu acho que foi uma das primeiras classes que eu fiz. Ele falou, tudo que tiver na sua casa, que você olhar e te incomodar, tira. Não deixa lá. Qualquer coisa que tiver na sua casa, que você olha para aquilo e te incomodar, tira de lá. Porque isso tá interferindo na sua energia de criação. Isso em Feng Shui, essas coisas, tudo se fala sobre isso, né? Aí você fala assim, mas era da minha tataravó, você nem conheceu ela. É uma coisa de família. Dá pra alguém que vai gostar disso, da sua família? Não mantenha na sua casa coisas que te tiram a energia. Existem alguns segmentos, né, tipo de chineses, japoneses, né, orientais, no modo geral, que fala sobre isso, você ter coisa quebrada, coisa estragada, né, na sua casa. É uma energia estranha. Na verdade, assim, é um ponto de vista interessante, porque se você gostar muito daquele objeto, né, e ele pode estar com uma mancha e você continuar gostando dele, eu não vejo que seja tão relevante isso. Mas quando te incomoda, tira. Deixa lá, não. E é isso, é tipo assim, aquilo te rouba dinheiro, te rouba energia da prosperidade. Porque aquilo é como entrar num lugar como, tipo assim, te comprime, te suga de alguma maneira, te puxa. Não sei se tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando. Vocês vão fazendo pergunta aí, tá, gente? Falem, por favor. Escrevam, por favor, porque aqui não tem como vocês falar. Aí, tá vendo? A Simone tá comentando, bom dia. É verdade, tem energias dessas sobre o objeto e eu sou mestre de Feng Shui e dou total apoio. Exatamente. Isso o Den falou numa classe. Ele falou, se tem alguma coisa que você não gosta, tira. Tira da sua casa, não deixa aquilo ali. Aí a Ana tá comentando que o marido dela também, assim, quer guardar tudo. Eu dou um jeito de sumir com a coisa e falo que não sei onde tá. Adorei, minha mãe fazia isso também com meu pai. Meu pai tinha mania de trazer umas coisas pra dentro de casa, sabe? O papai sempre adorou caminhar na natureza, essas coisas. Aí ele trazia um pedaço de pau, um pedaço de uma pedra, e ficava aquela coisa acumulada dentro da casa. Não era uma coisa que ele usava pra colocar num lugar bonito, pra fazer daquilo um objeto de decoração. A mamãe também falava, nossa, gente, onde foi parar? Não vi. Tomara que meu pai não veja essa live. Mas enfim, gente. Então, cada vez que você receber, pergunte o que mais é possível e como isso pode melhorar. Toda vez que o dinheiro chegar na sua mão. E assim, pra mim, quando eu ganho um presente, eu tô recebendo dinheiro. Na forma de um presente. E se for um presente que você não gostou, tipo assim,
Eu acho muito difícil isso, que normalmente quando alguém te presenteia, a pessoa traz com tão uma energia de afeto, né, tão grande, que normalmente, mesmo que seja uma coisa que você não compraria, você gosta, né? Te vibra alguma coisa diferente por dentro. Então, eu convido vocês a olhar para isso também, né? É a vibração que o seu corpo traz para você em relação àquele objeto. Então, quando chega dinheiro na sua conta, ele não é físico, mas ele não te vibra. Aí você pergunta quanto que mais é possível aqui, como isso pode melhorar. Cada vez que você pagar uma conta, aí eu quero falar sobre as contas, gente. O que mais é possível e como pode melhorar isso? Espera aí que a Ana fez um comentário. Ela falou que o marido dela tem a roupa do batismo, que tem mais de 30 anos. Minha sogra guardava e ele quis guardar na casa dela. Escolho que ele encontre outro caminho. Imagina uma roupa de lã dos anos 90, que ele vai fazer com isso. Tá, peraí, que eu quero falar sobre isso. Ana, isso te incomoda porque você tem o ponto de vista que isso é ruim? Ou te incomoda mesmo? Faça essa pergunta para você. Isso é um ponto de vista? Porque o quanto para ele isso vibra. E se ele está vibrando uma energia de nutrição, ele não nutre você também? Através da energia de nutrição dele. Então, como que você pode receber isso com facilidade, alegria e glória? Isso é um ponto de vista, porque a gente faz as coisas, às vezes, relevantes. E obrigada por trazer esse comentário. Nós, muitas vezes, fazemos umas coisas relevantes sob o ponto de vista que aquilo é certo ou errado. Esteja na pergunta. O que eu estou fazendo relevante disso que está me incomodando? Né? Qual que é o valor de me apegar a isso? A esse ponto de vista dele. Isso faz ele feliz? Isso deixa ele alegre? Eu sei que tem muitas coisas que a gente também não tem que tolerar, mas nesse caso aí, é algo tão antigo que tem gente que gosta dessa coisa de guardar, né? E aqui na minha família também tem a mesma coisa. A roupa de batizado do meu sogro, e que todos os irmãos foram batizados com ela, todos os bisnetos, netos, também foi a mesma coisa. Agora teve uma das crianças que a roupa não serviu. Aí não teve jeito. Então fica na pergunta. Isso vai contribuir para criar mais na minha vida? Ou realmente isso daqui tá tirando energia? Tá? O convite é não vá para a conclusão, não vá para a definição, para o relevante. Faça perguntas. Quanto mais você tiver na pergunta, mais consciente vocês vão estar. Aí a Simone está comentando. Papel, os exames velhos, remédios vencidos, objetos de azar, móveis e roupas, porque se tiver energia do falecido lascou, briga de inventário piorou. Eu aqui em Axis a gente tem a classe de entidades, né, que você pode limpar qualquer espaço, qualquer coisa. Você tem que perguntar para o objeto, isso tipo assim, é uma classe avançada, eu não posso falar sobre ela aqui assim em detalhes muito profundos, mas é mais ou menos como você fazer a pergunta para aquele objeto: você vai me trazer dinheiro? Sim ou não? Leve ou pesado? Você vai fazer dinheiro para mim? Tudo que você for comprar, gente, seja um copo, não é sobre o valor, sobre o preço, sobre se é feio, se é bonito. Quer dizer, a beleza sempre vibra, né? É igual a obra de arte, a gente estava falando esses dias. Tudo que é arte tem uma vibração, né, diferente. Mas tem pessoas que vão vibrar uma coisa interessante, outras nem tanto. Então, o que conta é o que vibra em você. E aí você pergunta: você vai trazer dinheiro para mim? Se for leve, se você não tiver ponto de vista nenhum, você pode receber de tudo. Sim, é lindo mesmo. Gratidão. Vou fazer. Elza Soares dizia que quanto mais se apega a coisas, mais difícil desapegar. Sim e não, não e sim, né? Vamos lá para o apego e desapego. O que a gente não está disposto a soltar, muitas vezes está limitando nossas vidas, né, gente? A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Agora, nada é eterno. Tudo vai acabar um dia. Né? Eu falo no plano físico, plano material, né? Tudo um dia vai. Aí às vezes a gente fica com uma pena de alguma coisa que quebra, né? A gente fica naquele arrasado que isso foi destruído, né? E acabou aquilo que eu gostava tanto.
O que está certo sobre isso? O que está certo sobre isso que eu não percebo? Aí a Simone tá comentando, tem gente que guarda dente de criança, roupa de batizado, sabia? Porque mostra que a criança interior da pessoa não cresceu. Traz insegurança. Então, Simone, baseada em Axis, né? Baseada em Axis. Simone, você tá como que fala? Me impulsionando a uma coisa que eu queria convidar vocês hoje aqui. E aí chega a Simone com esse tanto de coisa. E eu acho que eu não posso deixar de falar. Eu tava com vontade de convidar vocês pra gente brincar, assim, ó. De trazer qualquer pergunta, ou qualquer ditado, ou qualquer crença e transformar em uma ferramenta de Axis. Vocês topam da gente brincar disso? Transformando isso ou aquilo em ferramentas de Axis. Então, sobre Axis, você pode mudar qualquer coisa. Qualquer ponto de vista. Qualquer coisa que você coloca uma relevância naquilo, por exemplo, vamos supor que você acabou de dizer, guardar dente de criança não é bom. Ok, isso dá uma conclusão, né? Vamos lá. Baseado numa crença de algo que você estudou e que para você faz sentido. Tudo bem. Agora, como eu vou trazer isso? Se seu ponto de vista não é esse, para você é uma coisa boa, você gosta daquilo que faz você vibrar, vai ser ruim ou vai ser bom? Vai criar mais ou não para você? Então a pergunta em Axis assim, não tem nada errado, não tem nada certo. Você tem que saber o que funciona para você. O que funciona para você? Se você vibra alegria, se você vibra prazer, se você vibra entusiasmo com qualquer coisa que seja, mesmo que não faça sentido para nenhuma pessoa mais no planeta inteiro, aquilo é verdadeiro para você. A Simone está comentando que é muito interessante as barras, né? Vou fazer isso em um curso, vou fazer no meu próximo curso. Isso. Simone, se você ainda não fez um curso de Axis, eu te convido a estar aqui nas lives. Todo dia eu tô aqui, falando dessas ferramentas para todo mundo. Que a galera tá animada. E é sobre isso, sobre sempre estar na pergunta. Então, tipo, por exemplo, se o que funciona para você, use. O Gary fala sempre isso. Qualquer coisa que for leve, quando as pessoas entram em Axis, ele comenta isso, eu falei isso ontem, elas muitas vezes tendem a deixar o que funcionava antes para elas e passam a abandonar coisas que faziam elas felizes antes. E não é isso, ele nunca pediu isso. E aí ele faz um comentário que eu achei tão engraçado, é como dar banho num bebê e jogar o bebê fora com a água do banho. Não. O que é verdadeiro para você sempre vai fazer você vibrar numa energia de alegria, de felicidade, de prazer, de entusiasmo. E pode ser qualquer coisa. Que para alguma outra pessoa não faça o menor sentido, mas para você faz. Então, na verdade, a gente destrói todos os sistemas de crença, qualquer um. Porém, não quer dizer que se eu falo assim, o anjo da guarda, e o meu coração vibra quando eu falo essa palavra, quando eu me conecto com essa entidade, com esse ser, vai funcionar para mim. Eu não tenho que abandonar essa entidade. Vocês conseguem me captar o que eu tô trazendo? A Marina tá falando, adorei isso, porque eu vibro com desenhos dos meus filhos. Que alegria ouvir isso. Exato. Se você tem felicidade com isso, tem os desenhos dos seus filhos na sua casa. É luz na sua casa. Você percebe que você acende quando você vê uma coisa que você gosta? Você percebe que qualquer coisa que esteja no seu lar, ou uma pessoa que você encontra, ou quando você tá na rua e passa um bebezinho e ri pra você, ou que você vê um animalzinho que você gosta, você não brilha, você não acende, você não se ilumina. É sobre isso. A Axis é exatamente sobre isso. Não tem ponto de vista, seja o que for, que faça o seu coração cantar, que faça a sua alma acender. Use. Muda o ponto de vista das coisas, exatamente. Axis é sobre isso. É sobre que você tem escolha. E possa olhar as coisas desde pontos de vista infinitos. Infinitos. Não tem um ponto de vista correto, nenhum ponto de vista incorreto. E também os pontos de vista, eles mudam.
Porque, na verdade, é um fluxo. Você imagina luz parada, gente? Você consegue imaginar um raio de luz parado em um ponto? Ele vai, não é? Ponto de vista era para ser assim. Ele não precisa ficar parado ali. Hoje eu acredito nisso. Amanhã eu tenho que continuar acreditando e perpetuar isso eternamente e continuar aquilo. Se hoje isso funciona para mim, que maravilha. Se amanhã não uso. É a mesma coisa. Hoje eu tô com vontade de tomar suco. Ai, não. Hoje eu tô com vontade de tomar café. Ai, hoje eu já queria tomar um chá. Hoje eu vou tomar bem uma Coca-Cola geladinha, cheia de gelo e lotada de açúcar. Sabe essa coisa do poder escolher o que você quiser? E não se render a nada, nada te controla. Você que conduz a sua vida. É sobre isso. Aí a Ana tá comentando. Muitas coisas que eu acreditava antes, hoje não faz tanto sentido, mas respeito quem acredita naquilo. E nem é sobre acreditar ou não, porque em Access a gente fala sobre a confiança, desde o espaço de confiar em como as coisas funcionam, em como as pessoas funcionam, ou seja, confiar. O Gary usa um exemplo que eu choro de rir, que o seu marido nunca vai levantar a tampa do vaso para fazer xixi. Isso é confiar, mas não é a fé cega. Fé cega é quando você determina que uma coisa é daquele jeito e é imutável, e você cria uma estrutura e aquilo deixa de ser flexível, e aí você vira refém daquele ponto de vista. Pode, tudo isso. Ok? Então seguimos aqui com a Simone Melasses, minha queridinha. Então, cada vez que você pagar uma conta, vamos lá para as contas agora, pergunte o que mais é possível e como pode melhorar isso. Ô, gente, uma coisa sobre conta que é tão louco, né? Se você tem uma conta para pagar, você teve um benefício através daquilo. Quando você paga sua conta de internet, você não teve internet o mês inteiro. Você falou com seus amigos, você assistiu às lives que você gosta, você assistiu os vídeos, você assistiu o filme, você fez 1000 coisas. Aí chegar a conta já te dá aquele desespero. Como seria se você pudesse conectar com a energia da gratidão do que é que aquilo te beneficiou? Quando você paga uma conta de luz, você teve máquina de lavar, máquina de secar, no meu caso aqui a gente tem. Você teve micro-ondas, você teve telefone, você carregou seu computador, você teve televisão, você teve luz, você teve banho quente para quem tem chuveiro elétrico. Quantas coisas a eletricidade te proporciona de benefício, de bem-estar, de alegria, de prazer, de conforto. E quando chega a conta, você fala, ai meu Deus, essa conta veio muito cara. E já começa aquela choradeira por causa daquilo. Pode. E se você pudesse olhar todas as contas com gratidão. Água, gente, vocês têm ideia que a gente chega, acorda, a qualquer horário que você quiser. Te dá vontade de tomar um banho, você vai lá e simplesmente tira a torneira e a água sai. Não é milagre isso pra você? E ainda água quentinha. O Dani, meu marido, tá morando numa cidade aqui perto, que ele tá num projeto lá, numa obra, né? Então, durante a semana fica lá. E às vezes, ele falou, Lute, você não acha apartamento com chuveiro quente. Não é comum aqui, porque aqui é muito calor. E eu, uau. Aí você vê o benefício que é você ter isso. E, inclusive, no prédio, eles foram comprar um chuveiro elétrico, mas não comporta a parte elétrica, não aguenta um chuveiro. Imagina, gente, pleno século XXI, parece mentira, não parece? Uma cidade a 100 quilômetros de Bogotá. Pois é. E aí a gente vê que as nossas contas, quando você olha que suas contas são benefícios,